A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Devocional Isaías, capítulo 9. Nesse capítulo eu vou ler o capítulo todo e conforme a direção do Senhor. Eu vou trazendo apontamentos acerca da palavra, somente naquilo que o Senhor me direcionar. Vamos lá, verso 1. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Aqui o profeta Isaías teve uma revelação da parte de Deus. E aqui essa revelação, há muito tempo antes de acontecer, que isso é um tempo bem anterior à vinda de Cristo Jesus, já estava anunciando, olha, a Galileia, o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios, eles estavam nas trevas, andavam nas trevas, mas eles vão ver uma grande luz. Né? E os que estavam na sombra da morte, os que estavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz, Cristo Jesus. Verso 3. Tu multiplicaste este povo e a alegria que lhe aumentastes. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Que grande alegria será ter o Senhor, né, no meio deles, operando milagres, ensinando, estando ali com eles. Eles viram a luz, porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Um menino lhes nasceu. Ele já está anunciando o que vai trazer a paz, o que vai trazer a alegria, a luz para a Galileia. E ele está dizendo, o jugo, né, o peso que estava sobre os ombros vão sobre ele. Verso 7. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O zelo do Senhor dos Exércitos fará com que essas coisas aconteçam. E aconteceram. Jesus veio, nasceu um menino. Um menino nos foi dado, ele cresceu em sabedoria, cresceu em intimidade, né? Cresceu em espírito. Ele cresceu sabendo quem era o pai dele e aprendendo do pai dele e sendo obediente em tudo. Se formos meditar na palavra do Senhor, todas as profecias acerca do Messias se cumpriram em Cristo Jesus. Se pararmos para analisar cada profecia, ela se cumpriu em Cristo Jesus. Ele é o Senhor, Ele é o Filho de Deus. No verso 8, tem como título, Ameaças contra o reino de Israel. No verso 8, o Senhor envia uma palavra a Jacó, e ela caiu em Israel. E todo este povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba
e altivez de coração dizem: os ladrilhos caíram, mas com cantaria tornaremos a edificar. Cortaram-se as figueiras bravas, mas por cedros a substituiremos. O Senhor pesou a mão sobre o reino de Israel. O Senhor, ele fala que não continuaria com a mão dele estendida para castigar. Mesmo assim, o povo não se arrepende. O povo com o coração cheio de soberba e altivez fala: olha, caiu os nossos ladrilhos, mas com cantoria nós vamos fazer de novo, tornaremos a edificar. Cortar as figueiras bravas, não tem problema, a gente planta cedros. Mas o Senhor está dizendo: olha, não vai, a minha mão vai continuar levantada para castigar, porque vocês estão soberbos, vocês não estão dando ouvidos à minha voz, não se arrependem das suas maldades. O povo continua orgulhoso e não se volta para o Senhor e não se arrepende de todo o mal que pratica. No verso 11, portanto o Senhor suscitará contra ele os adversários de Rezim e instigará os seus inimigos, porque estavam cheios de soberba, altivos, achando que o que foi destruído eles poderiam reconstruir. Então o Senhor instigaria os inimigos dele para irem contra eles. Pela frente virão os sírios e por detrás os filisteus, e devorarão a Israel com a boca escancarada. E nem com tudo isso, se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Verso 13. Contudo, este povo não se voltou para quem o feria. Mesmo a mão do Senhor estando ainda estendida e todo esse mal sobrevindo sobre eles, eles não se voltaram para aquele que o feria. Eles não se voltaram para Deus que estava mandando juízo por conta das más obras, da maldade do povo, por causa do pecado. Então, nem buscou ao Senhor dos exércitos. 14. Pelo que o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco em um mesmo dia. O que é a cabeça e a cauda? No verso 16 nos diz, no 15 nos diz: o ancião e o varão de respeito são a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. O Senhor os cortará de Israel, os anciões e os varões de respeito e os profetas que ensinam a falsidade. Porque os guias deste povo são enganadores, vê? Aqueles que estavam guiando o povo, os anciões, os varões de respeito e os profetas, mas não eram os profetas que anunciavam o que Deus queria, eles anunciavam falsidade. Eles estavam guiando o povo, mas guiando o povo para um caminho totalmente errado. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são devorados. O povo que era guiado por eles estavam sendo devorados. O povo perece por falta de entendimento, de conhecimento. Por isso que é importante nós conhecermos a palavra de Deus. Porque se vier um falso profeta, com falsidades, se vier um ancião, se vier um varão de respeito na imagem, mas que está falando coisas que não provêm de Deus, que não são de acordo com a palavra dele, logo identificaremos, não seremos enganados. Precisamos conhecer a palavra do Senhor, meditar nela todos os dias. No verso 17 diz assim:
pelo que o Senhor não se regozijará com os seus jovens e não se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são hipócritas e malfazejos, e toda boca profere doidices. Está dizendo, olha, o Senhor ele não vai se compadecer das viúvas e dos órfãos, e nem vai se regozijar com os jovens, porque eles estão totalmente perdidos, eles são hipócritas e malfazejos. E a boca dele, tudo que eles falam sai doidices, sai coisas que não fazem sentido. No verso 18 diz, porque a impiedade lavra como um fogo, ela devora as sarças e os espinheiros, sim, ela se aterá no emaranhado da floresta, e subirão ao alto espessas nuvens de fumaça, por causa da ira do Senhor dos Exércitos. A terra se escurecerá e será o povo como um pasto de fogo. Ninguém poupará a seu irmão. Se cortar da banda direita, ainda terá fome, e se comer da banda esquerda, ainda se não fartará. Cada um comerá a carne de seu braço, Manassés e Efraim a Manassés, e ambos eles serão contra Judá. Com tudo isso, não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. As pessoas, né, naquele tempo, elas não tinham temor. Elas, nesse tempo que está dizendo ali, elas não tinham temor no Senhor. E o tempo que estamos vivendo, muitos não têm o temor ao Senhor. Ele é Deus, Ele é Criador, Ele é o Todo-Poderoso. Ele governa sobre os céus e a terra. A terra tem muita coisa má, sim, mas esse não era o plano inicial dele. A terra foi corrompida. E o plano que ele tem para nós é vivermos com ele, como era no início. Nós vivíamos com ele. Mas o que acontece? As pessoas não têm o temor no Senhor. E por que eu digo isso? Porque já é de alguns anos, né, que foram aqui, por exemplo, no Brasil, tratando Jesus com hipocrisia. Eles ridicularizavam a fé cristã, ridicularizavam o Senhor, que é Senhor dos senhores. Só que acham que o Senhor, ele não está vendo, ele vê tudo. Ele vê tudo. E o mesmo Deus de antigamente, do início, é o mesmo Deus até o fim, até a eternidade. Ele não muda. Ele vê a iniquidade do povo, ele vê a maldade do povo e ele esconde o rosto e ele tapa os ouvidos para não ouvir o que estamos fazendo. Ele é tardio no irar, mas quando a ira do Senhor vem, cuidado. Quando a ira do Senhor chega, cuidado. Precisa haver arrependimento. Não podemos ser como esse povo foi, que levantando o Senhor a mão contra eles, por causa da maldade deles, eles permaneceram altivos, permaneceram achando que reconstruiriam tudo, não se voltaram para Deus. Deus, ele poderia restaurar tudo e ele o faz, mas o povo não se voltou para o Senhor. Que possamos nos voltar para o Senhor enquanto ainda há tempo, porque o juízo de Deus vem, o juízo do Senhor vem. Que possamos nos voltar para Ele enquanto ainda há tempo. Se volte para o Senhor, confesse a Ele, né? Confesse a Ele o que você tem feito.
A gente não pode esconder nada de Deus. Eu não posso esconder, ninguém pode. Se eu quisesse me esconder, eu não conseguiria me esconder. Então, que possamos ter o temor. Essa é a palavra de hoje, para essa mensagem. O temor. Aqui, a mensagem começa com o profeta Isaías anunciando que um menino nos seria dado. E esse menino nos foi dado. E ele entregou a própria vida por amor a cada um de nós. E muitos estão ridicularizando o nosso Senhor, o que ele fez por nós. Ridicularizando o sofrimento dele, ridicularizando quem ele é, né? Botando ele de formas como se fosse coisas que ele não são. Para começar, naquele carnaval, ali foi para mim o início de tudo, aquele carnaval, aquele desfile em que eles ridicularizaram o nosso Senhor. Que haja arrependimento enquanto ainda há tempo, porque quando a justiça e o juízo de Deus vier sobre a terra e sobre o povo, não há quem livre o povo. Aquele que pode livrar é aquele que está ferindo. Então, que nós não permaneçamos com o nosso coração e o nosso entendimento e a nossa mente cheio de egoísmos, todos altivos, orgulhosos do que fazemos nessa terra, porque essa terra é passageira. Todos passarão por ela como um sopro, mas o nosso Deus é eterno e nós seremos eternos com Ele. Amém? Cristo Jesus nos dá a vida. Ele nos tira da morte para a vida. E Ele quer nos dar a vida. Ele quer transformar aqueles que estão presos no pecado e na maldade. Ele quer transformar. E Ele quer nos moldar. Ele quer que praticamos o que é bom. Porque o que é bom hoje está sendo dito que é mal. Está tudo de cabeça para baixo, mas a própria palavra do Senhor disse que isso aconteceria. E quanto mais perto chegar da volta de Cristo, do retorno, da segunda volta dele, quanto mais perto chegar, mais aumentarão. Mas que as ovelhas de Deus possam estar firmes, que elas possam estar ligadas ao Senhor, porque as ovelhas que são do Senhor não serão arrebatadas da mão de Deus, porque elas pertencem ao Senhor. E a ovelha precisa estar atenta à voz do seu Senhor, do seu pastor. Somos um único rebanho, precisamos estar atentos à voz do nosso pastor, para não sermos enganados por falsas doutrinas e falsos mestres, para também podermos continuar amando num tempo em que se vai faltar o amor, e para que estejamos sempre obedientes ao que Deus quer para cada um de nós. Cada um de nós tem uma missão aqui na terra, e o Senhor tem um propósito para a tua vida. Precisamos, e você precisa, estar atento ao que o Senhor tem esperado e tem te direcionado e tem colocado nas tuas mãos para ser feito. Amém? Essa é a mensagem. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.